Olha, mais cedo eu conversei com o presidente da CPI, do MST, o deputado Luciano Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e ele me disse que pretende conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal caso José Rainha não vá à comissão em 3 de agosto, na volta do recesso. Para o parlamentar, as acusações contra José Rainha fazem parte de uma linha de investigação sobre como operam os movimentos de luta pela terra e que, segundo Zucco, usam a reforma agrária como pano de fundo para a prática de vários crimes. Por isso, o presidente da CPI disse que, se Rainha não comparecer, ele deve conversar com magistrados para explicar a importância desse depoimento. Ele usou até uma frase, abre aspas, quem não deve, não teme, fecha aspas, disse Zucco à CNN. A defesa de José Rainha disse que ele não teme a CPI e que tem todo o interesse em comparecer ao depoimento. Diz ainda que querem apenas exercer o direito constitucional do cliente ao silêncio. Janaína. Então, como eu disse, ele tem o direito de ficar em silêncio, inclusive selecionar quais indagações responderá. Pode ser que ele, com a defesa dele, façam a avaliação de que é melhor falar, né? De que é melhor esclarecer, de que é melhor aproveitar aquela oportunidade, mas é uma análise que cabe apenas a eles, né? Então, assim, eu compreendo o desejo do presidente da CPI de ter todas as respostas, né, dadas, de que essa oportunidade seja bem aproveitada, eu compreendo, mas felizmente ou infelizmente é assim que funciona, né? Nem sou uma grande defensora de que as pessoas, ao serem chamadas, fiquem em silêncio, porque tem todo esse sentimento, né, que ao contrário do que diz a Constituição, circunda, né, o silêncio. Eu até tenho um pensamento de que vale a pena esclarecer, levar a sua versão, porém, né, é uma garantia constitucional, então não tem... também essa frase do quem não deve não teme, eu compreendo, é uma frase mais popular, ali coloquial, foi muito utilizada no caso da CPMI do 8 de janeiro, é muito utilizada em inquéritos, em processos, até judiciais, né? Mas é a nossa normativa, é uma garantia, a pessoa pode chegar ali, não é o caso dele, que fala bem, que tem facilidade, mas a pessoa pode travar, às vezes também fica em silêncio, não é nem porque está mentindo, não é nem porque tem algo a esconder, não se sente bem em se manifestar, né? Não tem, nesse aspecto, gente, não tem o que fazer. Eu integrei algumas CPIs aqui na Assembleia e eu lembro que os colegas às vezes ficavam indignados, eu dizia, gente, não tem o que fazer, né? É um direito da pessoa. Aí é óbvio, as outras maneiras de investigar, chamar testemunhas, eventualmente quebras de sigilo, buscar documentação. Por isso que eu digo, essa questão de fazer uma investigação só com base, né, essa nossa cultura, com base em depoimento, é algo muito ruim, é muito ruim, né? Tem que buscar outros caminhos para chegar na apuração ali da verdade. Samantha? Olha, eu concordo com a Janaína, é um direito constitucional, infelizmente não tem muito o que se fazer, o Supremo vai assegurar talvez o direito dele permanecer calado e mesmo o advogado vai fazer isso, ainda que ele vá na condição de testemunha, porque ele responde a um processo penal, isso com certeza frustra a expectativa da sociedade, dos membros da CPI que gostariam de ouvi-lo, não é, sobre a sua posição e o que efetivamente tem feito o MST, mas é um dado jurídico. E é interessante, né, porque as pessoas dão tanto valor na CPI em chamar as pessoas, né, em convocar, fulano vai ser convocado para falar na CPI, mas esses direitos são direitos funcionais que vão ser sempre assegurados. E nisso eu concordo com a Janaína também. É muito melhor aproveitar o poder que a CPI tem para investigar provas, para quebrar sigilo, para ter elementos que vão dar depois corpo para uma investigação, do que efetivamente ficar restrito nessa questão dos depoimentos, que talvez dê mais mídia, mas não seja tão importante para a investigação quanto a busca de provas e de elementos para que efetivamente você tenha uma investigação do objeto da CPI. Quer ver uma ideia? Não digo com relação especificamente a esta pessoa, mas assim, qual é o patrimônio dos líderes desse movimento? Patrimônio dos líderes, na pessoa física, nos parentes mais próximos.
Porque, assim, são décadas lutando pela terra, lutando pela reforma. São pessoas que continuam numa situação de miserabilidade, né? Então, é um caminho, eventualmente. E isso a CPI pode fazer. Ela pode fazer um requerimento para quebrar o sigilo bancário e fiscal dos envolvidos, né, Janaína? Isso é possível dentro da CPI. O que incomoda muitas vezes, nesses movimentos, não digo só este, tá? Um pouco também do 8 de janeiro, eu tenho esse ressentimento. Gente muito humilde foi para o fronte ali, gente muito humilde está presa ainda, né, por acreditar. Então, em regra, quem lidera usa a inocência e, não raras vezes, a miséria de quem está na ponta. Então, essas lideranças precisam ser investigadas com relação ao que elas ganharam nesse tempo inteiro, manipulando pessoas humildes. Porque as lideranças, elas próprias, não estou falando especificamente desta pessoa, estou falando genericamente, talvez elas não se exponham aos riscos que os coitadinhos, que de verdade são pobres, que de verdade acreditam, se exponham. Então, siga o dinheiro. Queria pegar o que a Samantha falou, né? Ela falou de mídia. Né? A CPI também tem um quê de espetacularização. A presença do Rainha traz muita mídia. E isso que a Janaína falou também, de que ali é um ambiente intimidatório, né? Em que os parlamentares estão na sua casa, estão ali prontos para arguir e quem está respondendo nem sempre tem o preparo para aquilo, né? E pode se sentir realmente muito desconfortável, o que, como falou o Fábio, não seria o caso do José Rainha, mas esse seria, sem dúvida nenhuma, um testemunho muito assistido, né? Todo mundo ia parar ali na TV para assistir isso. Infelizmente, parece que não vai acontecer, né? Fábio? O expediente do silêncio, que é legítimo, né, como já foi dito aqui, e é juridicamente, inclusive, assegurado aos depoentes, ele está se mostrando politicamente ineficaz, porque nós estamos discutindo aqui há algum tempo a ausência do Zé Rainha, né? E os argumentos do presidente da CPI, que aí não deve e não teme. Então, nesse caso, é melhor falar. Eu acho que a percepção de que você não falar denota algum tipo de algo que tenha que ser escondido da opinião pública e da comissão, eu acho que tem um ônus maior até para o depoente do que o que ele eventualmente vai falar na comissão, especialmente para o caso dele, que é um cara muito habituado, né, a plateias hostis. Então, de novo, assim, acho que o efeito político já está dado, né? O presidente da CPI já está vindo a público para usar uma frase de efeito, para dizer que quem não deve não teme, ou seja, talvez se não tivesse essa discussão sobre a presença ou não do Rainha, nós não estivéssemos nem aqui discutindo esse tema. Né? Mas não parece que ele está querendo negociar em que condição ele vai? Então, eu acho que é importante, como a Janaína mencionou, entender quais são as nuances dos processuais, porque o Zé Rainha, como disse, ele responde a várias questões da justiça comum. Aí só o advogado dele, só a defesa dele pode opinar. Agora, nós que não temos acesso a todos esses dados, temos que fazer uma avaliação política. Politicamente está saindo pior para ele do que se ele tivesse confirmado presença.